Domplex. Museu do Aljube, Resistência e Liberdade, Lisboa. Liberdade. Liberdade de pensamento e de expressão. Liberdade de reunião e de associação. Liberdade de viver sem medo. Aquilo que hoje damos por adquirido foi conquistado à custa do sacrifício de muitas vidas. Recordá-lo é um imperativo ético e estratégico. Sem memória não há futuro. Pela prisão do Aljube passaram milhares e milhares de presos políticos entre 1928 e 1965. Este cárcere, que serviu a ditadura militar e a ditadura do Estado Novo, está hoje transformado em museu. Um museu que homenageia os resistentes que, ao longo de grande parte do século XX, lutaram pela liberdade em Portugal. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. António Costa Pinto, é incrível pensar que um edifício construído num local tão espantoso serviu durante tanto tempo para fazer sofrer tanta gente. É verdade, este edifício, infelizmente, tem centenas de anos como prisão religiosa, prisão de mulheres no século XIX, prisão de delito comum, mas entre 1928 e 1965 foi uma prisão política central, quer da ditadura militar, quer do Estado Novo de Salazar, até ser desativado, como eu disse, em 1965. Mas daqui também houve muitos que conseguiram escapar, fugir. Exatamente. Desta, como de outras cadeias da ditadura militar e do Estado Novo, estas prisões conheceram, e este Aljube conheceu, fugas muito conhecidas. Emílio Guerreiro, por exemplo, republicano, fundador do PSD, daqui fugiu em 1932. Pavel, o principal dirigente do Partido Comunista dos anos 30, daqui fugiu, aliás apanhou um táxi mais tarde, em 1938. Em 1957, 3 funcionários do Partido Comunista Português, entre eles Carlos Brito e Rolando Verdial, que mais tarde, preso novamente, iria infelizmente denunciar muitos comunistas e arrastando para a prisão muitos comunistas, daqui fugiram.
tratava-se aqui, nessa altura, nos anos 50, de uma enfermaria desativada. Eles conseguiram desarticular uma grade, fugir pelas caleiras, Ou com seja, vários prédios. António, se bem compreendo, eles fugiram do local exato onde nós estamos, sendo que aqui não existia esta varanda. Portanto, Exatamente. eles fugiram desta altura incrível. Obviamente, se algum deles tivesse escorregado, morria, porque daqui não haveria possibilidade de sobreviver desta altura, e fizeram a fuga pelas escaleiras que aqui existiam, não é? Exatamente. Eles conseguiram serrar, ou neste caso desarticular a grade, fugir pelas escaleiras, atravessar 3 prédios, saltar para a rua e apanhar um táxi, pelo menos segundo o relato conhecido, no Largo da Graça. Erguem-se muros em volta do corpo quando nos damos. Erguem-se muros em volta. Por esta e por outras razões, e sobretudo pela longa duração do exercício de repressão que significa esta cadeia, é que é tão importante termos este museu. As almas dilaceradas pela dúvida e o negativismo do século, procuramos restituir o conforto das grandes certezas. Não discutimos Deus e a virtude, não discutimos a pátria e a sua história, não discutimos a autoridade e o seu prestígio, não discutimos a família e a sua moral, não discutimos a glória do trabalho e o seu dever. António, este discurso já o ouvimos muitas vezes, mas é sempre fortíssimo. É o adjetivo mínimo que me ocorre. Proferido em Braga em 1936. Passaram-se 80 anos. 1936, estamos no auge da afirmação das instituições do Estado Novo, e Salazar, no fundo, aponta aos grandes princípios da Revolução Nacional. Por trás destes 3 ou 4 nãos, o que existe sobretudo é o Deus, Pátria, Autoridade. É um regime político que criou um partido único, a União Nacional, para organizar os portugueses para os valores da Revolução Nacional. É um regime político que já forçou a dissolução dos sindicatos, criando um ideal tipo de sociedade orgânica, onde patrões e operários se devem unir pela grandeza da pátria, e é evidentemente um regime político que, apesar de tudo, apesar da grande influência do fascismo italiano, Exatamente, que cria, por exemplo, um secretariado de propaganda nacional que é diretamente inspirado neste tipo de regimes, é evidentemente um regime político que confia mais nas elites do que na grande mobilização de massas, apesar de algumas fotografias que provavelmente veremos. António, a desconfiança de Salazar e do seu regime para com as massas teve desde logo uma tradução na organização do Estado, porque é em 1933, aliás na sequência da nova Constituição, que é criada a primeira polícia política, PVDE, com essa intenção clara. A PVDE, de facto, é criada com base em anteriores polícias políticas. Convém não esquecer que a ditadura militar conheceu um nível muito elevado de violência política, muitos mortos em revoluções republicanas, em golpes de Estado, em deportações em massa, por exemplo, para as colónias, etc. Mas, com a PVDE, existe uma polícia política centralizada, com funções próprias, sob direção, aliás, e continuará a ter praticamente até ao final do regime, por acaso, de militares, mas a PVDE significa a organização de um sistema repressivo que vai contar com informações, que vai contar com uma grande autonomia, que vai progressivamente depender do Presidente do Conselho, diretamente de Oliveira Salazar, e que evidentemente vai ter treino
nomeadamente até de polícias do fascismo italiano, mais tarde, a seguir à Segunda Guerra Mundial, enfim, até de polícias de regimes democráticos, mas a PVDE significa, evidentemente, um salto qualitativo de um regime político que passa a ter uma polícia política assumidamente. É essa a grande diferença, António, entre a ditadura do Estado Novo e a ditadura que vai de 26 a 32, 33, a ditadura militar em Portugal, saída da Primeira República? É essa a grande diferença, ou seja, durante a ditadura militar nós temos muitos presos ad hoc, muitos deportados para as ilhas, para as colónias, temos ainda um modelo repressivo muito ad hoc. A partir da PVDE nós vamos ter uma polícia política ao serviço do regime e das suas instituições. Ao longo dos anos 30, a PVDE encontra-se diretamente associada a tribunais políticos, que continuam a ser tribunais militares. Só a seguir à Segunda Guerra Mundial é que os chamados tribunais militares são substituídos pelos tribunais plenários, ou seja, dirigidos neste caso por juízes civis e não propriamente fazendo parte da instituição militar, mas a PVDE vai ser, ao longo do regime, a partir de 1945, com o nome de PIDE, Polícia, Informação e Defesa do Estado, e de Marcelo Caetano, de Direção-Geral de Segurança, mas com uma enorme continuidade, esta polícia política vai desempenhar a função mais importante de repressão, de informação, de prevenção política, quer em Portugal, quer a partir dos anos 50 e 60, nas colónias onde se desenvolve espantosamente. António, para quem possa eventualmente ainda discutir a violência da repressão no Estado Novo, este painel, Brandos Costumes, é absolutamente eloquente. Exatamente, estamos a falar obviamente de Militão Ribeiro, um membro do secretariado do Partido Comunista, um típico comunista dos anos 30, que aliás adere ao Partido Comunista do Brasil enquanto imigrante económico e mais tarde vem para Portugal, que é preso com Álvaro Cunhal em 1949. Ele já tinha passado pelo campo de concentração do Tarrafal em Cabo Verde com uma saúde muito debilitada e na sequência de múltiplas torturas, num certo sentido, a PIDE deixa-o morrer. Justamente. Parece caso, uma figura de um campo de concentração. É inacreditável o estado. Neste caso, não no Aljube, mas na penitenciária de Lisboa. Vale a pena salientar, no entanto, que as execuções sumárias, a morte fora do universo colonial, é relativamente raro enquanto estratégia da polícia política portuguesa. Este é um tema delicado, mas a verdade é que a maior parte dos regimes ditatoriais não têm como objetivo a morte indiscriminada dos seus opositores, mas no fundamental manter o regime político. E justamente por isso, e sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial, a PIDE desenvolve métodos bem mais racionais, métodos de tortura que não levam à morte, como a estátua e outros, aprende inclusivamente com manuais de tortura de polícias ocidentais, até de regimes democráticos. Está a falar dos Estados Unidos da América? Exatamente. E tenta evitar justamente essas mortes sumárias. A pressão internacional é muito mais forte, o escrutínio da comunidade internacional é muito maior e a PIDE evita. Não se contam por muitos exemplos como os de Militão Ribeiro, que é deixado morrer. Mas é evidente que há outras formas de matar.
torturar ao ponto da pessoa ficar tão debilitada psicologicamente que isso vai afetar o resto da sua vida e obrigar ao exílio, enfim, é uma redundância, exílio forçosamente a pessoa é obrigada por um motivo ou outro, no caso muitos foram exilados, e simplesmente a prisão, tudo isto são formas de tortura que afetaram milhares e milhares de pessoas. Um grande sociólogo português já falecido, Hermínio Martins, que foi também um exilado do Estado Novo, caracterizou de uma forma excelente o modelo português de repressão do Estado Novo, dizendo ele que este modelo procurava um ótimo de terror, ou seja, o terror pela censura, o terror pelo controle, o terror pela censura e controle da atividade profissional, o medo, a tortura no caso dos militantes antiditatoriais. Ou seja, num certo sentido, a PIDE foi das mais racionais polícias políticas do regime ditatorial de direita, evitando, por exemplo, as grandes execuções em massas que outras ditaduras conheceram, como as ditaduras latino-americanas nos anos 60 e 70. Ou mesmo Franco aqui ao lado. Ou mesmo Franco aqui ao lado, que executou sistematicamente centenas e centenas de republicanos e de militantes antifranquistas durante a sua longa duração. A longa duração aqui é muito significativa. A seguir, em 1945, a PIDE, a Polícia Política, vai refinando os seus métodos, evitando a brutalidade inicial dos anos 30. Mas, como bem sublinhou António, e tantos poetas o escreveram e disseram melhor do que eu vou dizer, disseminou o medo, a desconfiança e, portanto, de alguma forma, também por aí paralisou a sociedade portuguesa. Gavetas, António. Estas celas exíguas chamam-se assim. Houve quem aqui estivesse 6 meses seguidos, enfiado. Exatamente. É difícil saber quantos passaram por estes curros, pelo menos durante a longa duração da ditadura militar e do Estado Novo, mas seguramente 10, 12 mil presos políticos aqui estiveram entre um dia ou dois, ou 2, 3, 4, 5 meses. Estes curros, e aliás a prisão do Aljube, sobretudo a partir de 1945, é, sob o ponto de vista repressivo, um anacronismo, porque é uma prisão histórica no centro da cidade e serão, evidentemente, construídos ou reorganizados outras prisões mais modernas, como o Reduto Sul do Forte de Caxias, como Peniche. É preciso pensarmos que, enfim, da rua não se veria cá para dentro, mas estes presos, quando saíam, que seria poucas vezes, mas para serem interrogados, viam o exterior, o que é duplamente inquietante pensarmos, de facto, poderem fruir por breves instantes desta beleza. Sabiam que estavam isolados e a ser torturados, num certo sentido, no centro de Portugal, no centro da capital. Passaram por aqui comunistas, republicanos, anarcossindicalistas, inocentes. Uma das dimensões por vezes mais esquecida da história destas polícias políticas, e neste caso da PIDE, é que também passa por aqui muita gente inocente no sentido de que foram apanhados por engano, que nunca foram, aliás, perderam o seu emprego por causa disso, que foram torturados. É o caso, por exemplo, em 1937, daqueles que foram falsamente acusados e torturados de terem ensaiado a execução de Salazar, ou atentado bombista a Salazar. Até outros que passaram por aqui. Passaram por aqui republicanos, Arlindo Vicente, candidato
à presidência da República, que desistiu a favor do general Delgado, Álvaro Cunhal, enfim, e tantos Arlindo Vicente, que fez uma série de retratos muito impressionantes na prisão de Caxias. A prisão de Caxias, onde também Júlio Pomar tinha pintado o almoço do Trolha. Aqui dentro não podiam nem ter um lápis, mas em Caxias, visivelmente, era possível desenhar, pintar, ao ponto de poder ter-se criado esta obra notável, o almoço do Trolha, não é? Portanto, ou até em Peniche. Quando nós falamos em repressão e polícia política sobre o Estado Novo, eu creio que aqui, dada a sua longa duração, as fases são bastante importantes. Ou seja, recapitulando, o Aljube, a prisão do Aljube, funcionou, enfim, no século XX e com este caráter político, de 1928 a 1965. Exatamente. E é fechado por preocupação e sugestão da própria polícia política, que acha as instalações desadequadas, pouco seguras, que sofrem escrutínio no centro da cidade, justamente, que começa a ser também alvo de campanhas internacionais. É a própria polícia política que aconselha o encerramento desta prisão, até porque, entretanto, tinha instalações mais modernas, como a de Caxias ou até como o Forte de Peniche. Mas passam por aqui, são torturados, são isolados, muitos presos políticos, mas há um ponto que eu acho que vale a pena salientar. A partir de 1945, a oposição pode manifestar-se periodicamente na legalidade durante um curto espaço de tempo. E o que nós vamos observar é, a ciclos de abertura, sucedem-se vagas repressivas, onde estão presos professores universitários, operários, mulheres camponesas, intelectuais, muitas vezes muito para além das organizações clandestinas como o Partido Comunista, que resistem na clandestinidade ao regime. E é justamente por isso que a diferenciação entre os presos, apesar de tudo, é evidente. Parece não haver dúvidas que aqueles que sofreram naturalmente o maior índice de tortura, o maior índice inclusivamente de prolongamento das suas penas, foram sem dúvida nenhuma os militantes comunistas e o Partido Comunista Português. Em grande parte porque o regime reconhece neles os seus principais inimigos, aqueles que têm uma capacidade de resistência clandestina mais significativa. Mas até meados dos anos 40... não eram numerosos os comunistas a fazer oposição ao regime? Muito longe. Os grandes opositores da ditadura militar, aqueles que lideram as revoltas, muitos aliás são presos e exilados, são sem dúvida nenhuma os republicanos. Temos também os anarcossindicalistas. São os afetos à Primeira República. São os afetos à Primeira República, são militares republicanos que tentam fazer golpes de Estado, são políticos da Primeira República, muitos conservadores, não necessariamente utilizando a clivagem esquerda-direita da esquerda da Primeira República, antes pelo contrário, são muitos republicanos, são anarcossindicalistas. O campo de concentração do Tarrafal vai ser aberto fundamentalmente para os militantes operários anarcossindicalistas e também comunistas, será encerrado nos anos 50 este campo de concentração, para ser reaberto, mas para presos associados à luta independentista. Exatamente, contra o colonialismo português, a partir dos anos 60, e a seguir os comunistas. Mas repare-se, na longa duração do regime, a variação ideológica dos presos será grande. Vamos ter católicos progressistas, vamos ter militantes estudantis nos anos 60, na crise de 62, na crise de 69, ou seja, uma grande diversidade ideológica. E o regime vai, com grande racionalidade, tendo períodos de abertura e períodos de repressão, mas com grande diferença entre um advogado da oposição democrática que sofre, por exemplo, porque assinou um abaixo-assinado para a admissão de Salazar, ou evidentemente Álvaro Cunhal, Militão Ribeiro ou outro qualquer militante comunista. E também social. Não há dúvida nenhuma que a discriminação social é aqui muito significativa. Os presos isso é singularmente que provêm...
incómoda essa ideia, não é? Porque, de facto, eram muito mais duros. A polícia política era muito mais dura com aqueles de uma extração social mais simples, Exatamente. mais humilde. Os funcionários da polícia política, basicamente até aos anos 60, não tinham uma grande politização nem uma grande formação. Tinham um escolo de dirigentes já com bastante eficácia e boa formação, mas o agente da polícia política tinha origens sociais modestas, ia para a PIDE como ia para outros corpos policiais e tinha, evidentemente, por vezes, uma deferência para com os membros da elite que não tinha para aqueles que provinham de uma aldeia alentejana ou dos arredores de Lisboa, numa área da Que eram cintura os seus industrial. pares sociais e Exatamente. com quem eram mais duros. Exatamente. António, esta parede sempre me impressionou particularmente, porque imprensa prisional, ou seja, se bem compreendo, todos estes jornais, porque estamos a ver primeiras páginas de jornais, ainda que manuscritos em muitos casos, foram produzidos em prisão. Exatamente. As pessoas que os fizeram estavam presas. Como é que foi possível? A maior parte destes jornais são, no fundamental, dos anos 30. Numa altura em que, apesar de tudo, o sistema prisional ainda tinha funcionários autónomos da polícia política, o controle não era tão apertado como foi progressivamente sendo o caso, e estamos aqui a falar de órgãos revolucionários de formação política que eram feitos efetivamente no interior das cadeias. Mas também, e essa era a questão mais importante, creio eu, era a passagem muitas vezes de informação e de contacto entre a cadeia e as organizações de apoio justamente a estes presos políticos. E temos muitos outros casos aqui nesta sala de passagens de informação para o exterior, em camisas, em camisolas, etc. É preciso verificar que a maior parte das cadeias e o seu pessoal cumpria no fundamental as suas funções, mas muitas vezes olhava, digamos, de lado perante este tipo de atividades. Deixava passar. À revelia, evidentemente, da direção e à revelia dos dirigentes da polícia política. À medida que a polícia política vai aperfeiçoando o controle sobre os presos políticos, este tipo, digamos, de imprensa clandestina no interior das cadeias vai diminuindo. Mas a imprensa clandestina cá fora? A imprensa clandestina, no seu todo, cumpre diversas funções. Convém não esquecer que, no caso do Estado Novo, existe, obviamente, uma fortíssima censura à imprensa, mas há segmentos que a censura deixa passar. A oposição democrática e até mesmo a oposição comunista consegue fazer passar parte da sua mensagem em certo tipo de órgãos de informação. A censura é dirigida no fundamental por militares, é uma herança da ditadura militar. Aliás, outras instituições do Estado Novo, como a Legião Portuguesa e outros, serão dirigidos por militares e muitas vezes, ou por ignorância, ou por períodos de maior abertura, deixa passar uma parte da mensagem, digamos assim, de oposição. Há vários órgãos clandestinos que são produzidos em Portugal na clandestinidade, muitas vezes são introduzidos a partir do exílio em Portugal, panfletos, etc. E muitas vezes também, aproveitando os períodos das chamadas eleições, que não são evidentemente verdadeiras eleições, são aproveitados legalmente para serem distribuídos à população.
museu, efetivamente, nós temos publicações católicas clandestinas, como os cadernos Jadok, por exemplo, no final dos anos 60 e início dos anos 70. Temos publicações clássicas clandestinas associadas ao Partido Comunista, associadas a organizações de frente exiladas, mas conseguem distribuir as suas publicações clandestinamente em Portugal. Temos inclusivamente publicações que são ilegalizadas e que provêm até de dissidentes do próprio regime, mas há um ponto que me parece importante, é que sob o salazarismo, muito embora com uma grande repressão e sofrendo efetivamente as consequências, existe uma grande diversidade de imprensa clandestina que vai chegando às fábricas, vai chegando às universidades, vai chegando a alguns locais de trabalho. António Costa Pinto, um dos aspectos centrais no processo de vigilância das populações e de repressão, evidentemente, eram as escutas. Sem dúvida. Eram as escutas, era a interseção postal, e isso talvez foi sendo progressivamente a base da infraestrutura da polícia política, os informadores. Ou seja, se as escutas telefónicas eram muito importantes... E, aliás, desculpe interrompê-lo, com uma tecnologia à época de ponta, super avançada. Se a interseção postal era importante, mas a verdade é que as organizações clandestinas que se opunham ao Estado Novo também sabiam perfeitamente o que fazer e não fazer, mas sobretudo se esta dimensão escuta, interseção postal, censura, dava também à polícia política aquilo que nós poderíamos chamar uma espécie de uma radiografia dos sentimentos do país, os informadores transformam-se muito rapidamente, talvez no instrumento mais decisivo da PIDE, não só sob as organizações clandestinas, como também nas empresas. Ou seja, o informador passa a ser a grande ossatura que permite, aliás, à polícia política ser preventiva. É muito inquietante essa figura. Como é que eles eram recrutados? Os informadores eram recrutados em todas as áreas. Em alguns casos, por exemplo, nos meios empresariais, era até, por vezes, a direção da empresa que ia no fundamental, conhecendo e sabendo e fazendo essa colaboração. Mas muitas vezes, dimensões pessoais, dimensões financeiras, chantagens, o informador chega a informador por muitos fatores. E há episódios históricos na memória da oposição ao Estado Novo que remetem justamente para essa figura. Por exemplo, nunca se conseguiu saber quem era o informador que estava a minutos, a segundos de Humberto Delgado durante a sua candidatura à presidência da República. Sabemos que informadores, por exemplo, levaram até ao assassinato do general Humberto Delgado. Foi, aliás, a seguir à transição, a seguir ao 25 de Abril, foi talvez a única dimensão que a PIDE tentou imediatamente no próprio dia 25 de Abril queimar, fazer desaparecer a informação sobre estes informadores. António, e os polícias? Como é que eram os polícias políticos? Como é que eram recrutados? Já vimos que não eram pessoas muito diferenciadas, mas... Polícia política, a PVDE e depois a PIDE, vai recrutando no fundamental de outras polícias, vai tendo um modo de recrutamento que diferia bastante a sua elite e os seus funcionários. Progressivamente, a polícia política vai formando os seus próprios quadros, vai tendo inclusivamente até uma escola de formação de elementos da própria polícia política. Portanto, é um processo relativamente lento. Os polícias dos anos 30 já têm pouco a ver
com uma polícia mais sofisticada dos anos 60. E mais politizada, seguramente. Com um corpo de inspectores com maior formação, com maior capacidade, inclusivamente, de absorção dos modelos internacionais de funcionamento das polícias de informação e, portanto, é uma instituição que vai ficando progressivamente mais sofisticada. Em 1927, no norte de Angola, existiam cerca de 5.000 oficialmente considerados presos sociais. No início da ditadura militar, os presos nas colónias eram presos considerados presos sociais porque muitas vezes os seus delitos não eram de oposição à ditadura, mas eram presos muito associados, por exemplo, à recusa do trabalho forçado, a manifestações de resistência tradicional da sociedade africana ao colonizador e à elite colonial. Porque, de facto, a polícia política, ao longo dos anos 30 e dos anos 40, nas colónias, pensa sobretudo nos deportados, no controle dos deportados políticos, na elite de origem metropolitana, como se dizia nessa altura, mas que estava nas listas da oposição democrática, que apoiou, por exemplo, o general Humberto Delgado. No entanto, com o despertar dos movimentos nacionalistas modernos em África, a partir da Segunda Guerra Mundial e, sobretudo, a partir dos anos 50, a polícia política expande o seu número de funcionários nas colónias. Estamos a falar da fundação do MPLA, estamos a falar da fundação da Frelimo, do PAIGC e de outros movimentos de libertação. Estamos a falar da Casa dos Estudantes do Império e da fuga de estudantes nacionalistas de Lisboa no início dos anos 60. A polícia política expande-se de uma forma brutal e tem dois fatores, creio eu, de mudança que até aí eram desconhecidos. Em primeiro lugar, cria uma rede de informadores internacionais. Muitos estão em Paris, muitos estão na Alemanha, muitos estão na Holanda, muitos estão no Zaire, noutros países africanos que abrigam movimentos de libertação, contam com uma rede de informadores bastante significativa e chegam a fazer ações que pelo menos lhes são atribuídas, como algumas execuções, alguns assassinatos, nomeadamente parará sempre a questão de Mondlane, porque sabemos hoje que a operação contra o PAIGC e contra Amilcar Cabral foi uma operação fundamentalmente das Forças Armadas. Esta é a madrugada que eu esperava, o primeiro verso do 25 de Abril, o poema 25 de Abril de Sofia de Mel Brainer, foi muito devido à resistência e ao sacrifício de pessoal de tanta gente ao longo de grande parte do século XX, que foi possível o golpe de 25 de Abril ser acolhido da forma que foi pela população e não ter redundado eventualmente numa guerra civil. O 25 de Abril deu, até porque foi uma democratização por ruptura, um grande sentimento de libertação. O 25 de Abril permitiu com que a democracia portuguesa devesse muito à oposição antiditatorial, aos partidos políticos clandestinos,
ao regresso dos exilados, os novos partidos políticos que são criados, os momentos simbólicos, Mário Soares que regressa do exílio, Álvaro Cunhal que regressa do exílio, as prisões políticas e a sua libertação. Outras democratizações foram mais um produto, muitas vezes, da liberalização por parte da própria elite autoritária. Não que a democracia espanhola não seja também o produto da luta antifranquista, mas ela foi muito mais e também o produto de setores reformistas da própria ditadura. No caso português, não. A ruptura entre o passado e o presente foi bem mais evidente, o que fez com que o 25 de Abril fosse também uma conjuntura de grande denúncia de libertação de um regime ditatorial. Mas, António, foi só o regime que erudiu, como diz, a partir de 45, estando, aliás, consciente disso, sabendo que já não era bem quisto pelos portugueses ou por grande parte dos portugueses, ou realmente o labor clandestino, também insidioso, evidentemente, dos oposicionistas de todos os quadrantes ao regime, contribuiu para o caldo de aceitação do golpe do dia 25 de Abril? Contribuiu decisivamente para esse caldo e para essa sensação de libertação. Repare, são segmentos do movimento católico que começam a decidir do regime, que criam organizações de marcação. São militares que começam progressivamente a contactar com organizações de oposição. São manifestações clandestinas da oposição transformadas em manifestações legais, muito claramente nas eleições, por exemplo, de 69 e da denúncia da natureza ditatorial do regime. E o facto de ser um golpe de Estado não hierárquico dos chamados capitães de Abril, que fazem justamente esse golpe, dá a esta elite da oposição um papel muito mais significativo e muito maior do que tiveram movimentos da oposição noutros processos de democratização. Espanha, onde a sua oportunidade muito claramente, foi de facto menor. Espanha, até em muitas transições à democracia, por exemplo, a partir de ditaduras de tipo socialista na Europa Central e Oriental e outras na América Latina. António, existiu fascismo em Portugal? Nos anos 70, a maior parte dos regimes ditatoriais de direita eram considerados fascistas. A ditadura de Pinochet era fascista, o Estado Novo Português era fascista, o franquismo era fascismo. Evidentemente que estas ditaduras são muito mais do que o regime fascista. O fascismo existiu efetivamente em Portugal e o salazarismo recolheu inspirações do fascismo, mas na sua longa duração transformou-se numa ditadura de direita em que os polos fascistas foram sendo progressivamente abandonados. E é justamente isso, em grande parte, que está aqui neste museu, porque este museu, que é relativamente raro em Portugal, nós estamos a falar praticamente no único museu sobre a história do Estado Novo e a repressão do Estado Novo. Museus como este existem na maior parte das democracias, na Europa Central e Oriental, por exemplo, até jovens democracias. É isso em grande parte que está neste museu. A evolução da repressão, a evolução da natureza do regime, como ele foi marcado pelo fascismo nos anos 30 e depois foi sendo progressivamente dentro da continuidade, adaptando-se à ordem internacional até terminar no 25 de Abril. Este museu é um museu que fixa para a memória presente, de uma forma, aliás, extremamente bem conseguida, os momentos mais importantes da dimensão de repressão deste regime.
siga-nos no nosso sítio e na nossa página de Facebook, onde encontra este e os outros episódios do Visita Guiada.